Fala pessoal, como é que tá? Tudo certo? Professor Neto aqui mais uma vez para falar com vocês, principalmente o pessoal do nono ano, a gente dá continuidade ao conteúdo da semana passada, beleza? Bom, continuando a fala da semana passada, pessoal, eu quero salientar com vocês algumas questões. Primeiro, vamos relembrar o que eu falei na aula passada. Eu falei um pouco sobre Guerra Fria, né, comentando como esse processo, esse conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética ocasionaram esse novo panorama social, político, econômico que a gente vive hoje no mundo, certo? Questões assim a gente pontua da seguinte maneira. Para facilitar, na minha experiência, eu noto que os alunos, os estudantes, na verdade, eles têm uma facilidade maior. Acho que todos nós temos uma facilidade maior quando a gente tem um conceito na mente e a partir desse conceito nós vislumbramos todo o processo, né, para se chegar naquela ideia. Então, a respeito da globalização, eu coloquei aqui uma característica, um conceito para vocês. Maior amplitude comercial, política e financeira do mundo, buscando uma homogeneização cultural. Bom, se a gente for analisar, pessoal, essa questão de uma maior amplitude, né? Então você está ampliando, você está aumentando relações comerciais, relações políticas e relações financeiras entre estados, pessoas, empresas, né? De que maneira? De que maneira isso acontece? Bom, como eu havia dito na aula passada, algumas questões precisam ser pontuais, como por exemplo, o mundo ele vem se tornando cada vez mais um lugar menor, mas não no sentido físico da palavra. Não é que a Terra esteja diminuindo de tamanho, mas pelo contrário, as relações estão cada vez mais próximas. Isso do ponto de vista utópico, não utópico, mas já presencial. Mas eu estou dizendo assim, as relações estão mais próximas em que sentido? Gente, o fato de, né, hoje conseguirmos nos comunicar através de um pequeno aparelho chamado celular do outro lado do mundo com uma pessoa também com um aparelho igual ao seu, usando uma rede de fluxo de dados que é a internet, a gente consegue se comunicar ainda usando uma língua que não é a nossa língua. Isso é muito absurdo do ponto de vista da globalização, do ponto de vista político, né? As pessoas hoje, apesar dos pesares, elas se entendem mais do que outrora. Mas eu vou chegar nisso, calma. Bom, dito isso, essa maior integração financeira, comercial e política vem muito do adjunto, primeiro, do capitalismo ter sido o vitorioso do conflito da Guerra Fria e também o fato da internet ter se tornado o principal meio aí de propagação. Alguns cientistas políticos afirmam, inclusive, que a internet, uns mais otimistas, né, que a internet pode ser até mesmo a salvação de um futuro aí não tão apocalíptico assim como alguns gostam de pregar, mas o começo de uma era onde o capitalismo pode tender a ruir nesse processo de conexão, na verdade. Inclusive isso já é algum dos exemplos nas criptomoedas, né, que são moedas virtuais que já não se necessita mais nem mesmo uma instituição financeira como um banco para moldar essas moedas. Bom, então vamos aos pontos positivos e pontos negativos desse processo de globalização para a gente encerrar a aula de hoje. Pontos positivos, a gente tem a comunicação, que eu acabei de falar, a informação, quer dizer, hoje nós temos a informação na palma da nossa mão, só que aqui é uma faca de dois gumes, né? Primeiro, tem que se ter uma noção em qual veículo midiático ou da internet você está procurando essa informação. Dependendo de onde você vai procurar, essa informação é desnecessária e muitas das vezes falsa. Então há uma atenção redobrada aqui na questão da informação. Mas sim, eu sou um dos caras que penso que
hoje, apesar de tudo, o mundo está melhor do que estava, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, entende? Nós temos realmente mais acesso à informação, as pessoas, hoje todo mundo tem acesso a um celular e pode denunciar maridos que batem em mulheres, assassinatos das polícias, assassinatos de pessoas ligadas ao crime. Então, assim, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. Basta saber hoje, precisamos rever a questão para um guia midiático. Esquece que é a questão. E pontos negativos. Pontos negativos: aumento da desigualdade, né? Milton Santos já falava no livro Por uma Outra Globalização que a globalização tem 3 fases. Aliás, eu vou falar disso na aula que vem, não vou decifrar Milton Santos agora não, vou deixar para a aula que vem, mas olha só, gente, aumento da desigualdade. Então, apesar de termos na teoria um conceito até filosófico e bonito do ponto de vista da união dos povos, mas na verdade o aumento da desigualdade só está crescendo. Então quer dizer, o pobre está ficando cada vez mais pobre, o rico cada vez ficando mais rico, e há esse abismo social que faz com que as pessoas vivam no caos, cara, no caos completo, e achem isso normal, entende? E a perca da identidade cultural. Quando a gente coloca, por exemplo, um McDonald's na China não, mas hoje em dia não, mas no Japão da vida, ou num país que não vive o capitalismo, você começa a introduzir Coca-Cola ou McDonald's lá, essas marcas globais, isso tá fazendo um pouco da identidade cultural daquele país se perder, né? Quando a gente quando ao longo da história do Brasil os nossos indígenas foram assassinados aí, houve perca também da nossa identidade cultural. E ao longo do tempo essa identidade cultural ela vai sendo perdida e vai sendo remodelada ao ver daquela nação que está em vigor controlando o mundo naquele período histórico, né? Mas dito isso, pessoal, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. A gente se vê semana que vem. Um abraço, até mais.